Bom, para dar continuidade aí ao nosso rico debate, preciosíssimo debate tão necessário, né, nesse momento que estamos vivendo. Já falamos muito, né, das nossas dores, das dores que nos atravessam e nos constituem, né, como mulheres negras lésbicas, né, e bissexuais, fazendo esse recorte aqui que a Alice já nos trouxe de forma tão brilhante no início da fala dela. Eu quero pensar, junto com vocês, que é um recorte da minha pesquisa, né, de doutorado, como construir políticas, né, micropolíticas, para pensar o prazer no seio do feminismo negro, né, e pensar, sobretudo, quais são as mulheres, né, que já têm trazido essas questões, né, nesse percurso. A gente vai conversar um pouquinho, né, das leituras que me atravessam para construir as reflexões que eu pretendo trazer aqui para vocês, mas também pensar, né, de produções literárias que já estejam tocando nessas questões que atravessam a minha pesquisa, né? Então, eu começo falando, né, de prazer, porque a gente precisa falar de prazer para as mulheres negras lésbicas e bissexuais, né? Já somos muitas as nossas dores, e que são precisas sempre serem, né, voltadas e falar sobre elas, mas a perspectiva que eu trago é justamente para pensar como o prazer ele pode dialogar e ser um lugar possível para nós, né? Então, nesse caminho de pesquisa com análise do discurso, eu empreendo reflexões teórico-analíticas visando compreender a maneira como as narrativas de prazer fraturam sentidos dominantes de sexo, desejo, sexualidade, quando vozes historicamente silenciadas de mulheres negras entram na disputa política do sentido. Então, o investimento que eu vou empreender é de refletir, né, e que eu já empreendo, como nós, mulheres negras, sobretudo as mulheres negras lésbicas e bissexuais, porque são as que estão pautando, né, esse debate nas suas produções, sobretudo artísticas, mas também intelectuais de todas as ordens, né, da academia, ao narrar experiências de prazer, como nós colocamos em funcionamento e circulação outros novos roteiros de desejos que nos visibilizem como sujeitos sexuais agenciadoras do próprio prazer. Nesse percurso, eu vou me interrogando sobre como, ao construir um universo estético, né, as narrativas de prazer das mulheres negras constroem um lugar de resistência das subjetividades sexuais femininas negras, né? Uma abertura a outra, para outros sentidos possíveis, para a sexualidade das mulheres negras, produzindo outros lugares de identificação, resistência e existência, sobretudo, e também para as mulheres lésbicas e bissexuais. E aí, dialogando nesse percurso, a gente vai começar a pensar, né, o caminho que eu tenho empreendido teoricamente para discutir essa questão. Então, no próximo slide, nós vamos compreender como as políticas de prazer para as mulheres negras têm sido pensadas dentro aí de uma perspectiva de política, certo? E aí, nesse caminho, né, já falei aqui da minha posição, filiação teórica na análise de discurso, eu entendo a justiça aqui, não em termos legais. Por que eu estou falando de justiça, né? Porque tem uma passagem, dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo, que tem uma passagem, tem um enunciado que me toca muito, que é: não há justiça para as mulheres negras sem o prazer. Numa perspectiva discursiva, eu poderia deslocar e parafrasear esses enunciados de inúmeros modos, né? Enquanto não houver prazer, não existe justiça para as mulheres negras, não existe prazer, porque não existe justiça para as mulheres negras, não há justiça, porque não há prazer, as mulheres negras querem prazer e as mulheres negras querem justiça. São enunciados possíveis de serem parafraseados, né? Porque estão aí dentro de uma filiação de sentidos possíveis. Então, dentro dessa minha perspectiva, não estou tomando aqui justiça, né? Se eu fosse opacizar o sentido de justiça, não apenas como uma questão, né, que circula aí ideologicamente do Estado de Direito, mas como uma prática política na qual as mulheres negras, diante da histórica apagação, possam se identificar como sujeitos com direito ao prazer. E para isso eu vou evocar, né, aí a noção de justiça erótica, que a gente pode debater um pouquinho mais para frente, porque eu quero, né, me valer aqui de alguns gestos analíticos que eu empreendi aí,
mas me inclinar para pensar, né, políticas feministas negras que encorajam o desenvolvimento, né, dessas subjetividades eróticas para as mulheres, né? Nós temos a Audre Lorde, em Usos do Erótico, em 87, que faz esse debate de forma preciosíssima e que ainda, né, na nossa contemporaneidade, é muito caro para darmos continuidade a essas discussões sem estarmos atravessadas pelas memórias de dores, de objetificação ao qual nossos corpos foram colocados historicamente, né? E de pensar também, por exemplo, nomes como Joan Morgan, que vai defender, né, justamente o que eu estou apontando e estudando, política feminista negra de prazer. A Jennifer Nest, que vai teorizar o prazer feminino negro, né? Aí dentro de uma perspectiva do movimento antipornografia. Pensar na Evelyn Raymonds, que trabalha com a genealogia de sexualidade no feminismo negro e as políticas de silêncio, né, que o seio do feminismo negro teve de instaurar para que, né, nossos corpos fossem respeitados como corpos de mulheres, como corpos possíveis para as mulheres. Então, todas as mulheres estão trabalhando, se vocês observaram, né, desde a perspectiva afro-americana e estadunidense. E a minha questão de pesquisa é, bom, como é que as mulheres no Brasil, por exemplo, têm pensado essas questões dentro aí, né, das nossas discussões no feminismo negro, especificamente brasileiro? E aí a gente vai tentar pensar aqui junto, né, em algumas narrativas que já apontam esse caminho em suas produções de forma bastante incisiva, né? E o que eu trago aqui para dialogar com vocês, por exemplo, que está no próximo slide, é o conto Beijo na Face, de Conceição Evaristo. Eu não vou me ater a Conceição Evaristo, porque a Alice também já fez isso, né? E eu queria começar dialogando aqui com vocês, justamente com um trechinho do começo desse conto. Salinda tombou suavemente o rosto e, com as mãos em concha, colheu pela milésima vez a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu as palmas das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho. Algo tão tênue como os restos de uma asa amarela de uma borboleta menina que foi atropelada nos primeiros instantes de seu inaugural voo. Rememorou ainda o corpo que um dia antes estivera em ofertório ao seu lado. Tudo parecia um sonho. Os toques aconteceram carregados de sutileza, carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos desejos. E aí o grifo é meu. Ela estava aprendendo um novo amor. A produção, né, a obra Olhos d'Água, ela é uma obra que é uma coletânea de contos da Conceição Evaristo, né? E se vocês lembrarem, quem conhece a obra, lembrarem bem, O Beijo na Face é o único conto que traz uma narrativa lésbica, né, nessa coletânea. Então, ele foi selecionado para esse diálogo justamente porque, historicamente, são as mulheres lésbicas e bissexuais negras que estão empreendendo esse debate, né, e trazer essa narrativa para cá justamente para a gente pensar algumas questões em torno dela. Então, no próximo slide, nós vamos ver um pouquinho de como, quais são ali, né, alguns aspectos, alguns gestos de análise que eu empreendi aí para pensar essa questão que está sendo, né, desenvolvida agora, que são a questão das narrativas de prazer, essas políticas feministas negras para discutir a questão do prazer, do desejo e da sexualidade dos corpos de mulheres negras, certo? Então, vamos pensar primeiro nessa metáfora do ofertório, né, que se escreve no discurso cristão e significa enquanto esse corpo entrega, né? Na liturgia católica, o ofertório é uma parte da missa em que o padre oferece a Deus o pão e o vinho. A metáfora cristã para o corpo e o sangue, a carne de Cristo, na cena, se valer da metáfora do ofertório, produz sentido de completude, de doação e entrega desse corpo que desliza de um corpo divino para um corpo amante. Né? Se vocês, na obra, né, nesse conto, Salinda, que é a personagem principal, ela mantém uma relação extraconjugal com uma outra mulher negra, né? E pensando essa questão dessa cena inicial que abre, né, que eu acabei de ler para vocês, que abre o conto Beijo na Face, é bem interessante pensar nesses gestos, né, de simbologias e significados que aparecem em torno dessa breve seleção que eu trouxe para aqui, dessa abertura. O segundo deslocamento, né,
dessa metáfora do ofertório é da gente pensar esse deslize desse corpo divino, né, preenchido pelo lugar do homem, desse corpo divino preenchido desse lugar do homem patriarcal, heterossexual, e de uma voz moral cristã para o corpo físico, né, de uma mulher negra lésbica na posição de quem ama o que nos é tão caro. Então, quando eu estou trazendo narrativas de prazer, é justamente de pensar, né, nessas questões que vão atravessando a obra dessas mulheres, que nos permitem justamente pensar de como que isso é uma necessidade e uma urgência dentro das nossas vidas, mas também dentro aí do aspecto teórico, né, desse desenvolvimento de uma pauta política para o feminismo negro. Nessa cena, outra metáfora me move, né, que é a metáfora dos dedos desejos. A leitura me conduz a recuperar outras metáforas que também dizem desses dedos desejos, né? São as mãos que colhem a sensação impregnada do beijo, o gesto lento e cuidadoso, as palmas das mãos com vestígios de carinho, os toques carregados de sutileza e o carinho nas pontas dos dedos desejos. Processos também metonímicos, que significam a mão, o toque, os dedos desejos na relação afetiva sexual entre mulheres. E se a sapatão estiver aí, né, você sabe o que a gente está falando. No próximo slide, eu trouxe uma outra questão para a gente pensar, que é a seguinte, né? Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho, já se caminhando, né, para o final do conto, né? Sabia que ali encontraria sua igual, bastava o gesto contemplativo de si mesma. E no lugar de sua face, viu o da outra. Do outro lado, como se verdade fosse, o nítido rosto de da amiga surgiu para afirmar a força de um amor entre duas iguais. Mulheres ambas se pareciam, altas, negras e com dezenas de déredes a lhes enfeitar a cabeça. Ambas aves fêmeas, ousadas, mergulhadas na própria profundeza. E a cada vez que uma mergulhava na outra, o suave encontro de suas fendas mulheres engravidava as duas de prazer. E o que parecia pouco, muito se tornava. O que finito era, se eternizava. Em uma leve e fugaz beijo na face, sombra rasurada de uma asa da amarela de borboleta, se tornava uma certeza, uma presença incrustada dos poros da pele da memória. E aí, um último gesto, né, pequeno gesto analítico que eu gostaria de trazer aqui, o espelho é o espaço de contemplação de si para ver a outra, né? Eu jamais deixaria de fazer essa fala sem trazer o espelho aqui como um processo metafórico de compreensão. Um espaço de encontro, não de equivalência, reflexo, narcisismo. Um portal, a partir do qual se pode criar outras vivências para as mulheres negras, lésbicas e bissexuais. É vendo a si que Salinda pode vislumbrar, viver esse amor. Do poder das mulheres, viver esse amor. Processos de construção discursiva da autonomia, do poder das mulheres negras, de construções de um protagonismo feminino negro que cava seus espaços nas falhas dos rituais normativos. Falhas essas que caracterizam o espaço de resistência nos quais as mulheres negras podem vir a significar para ter prazer. O amor de Salinda é o amor que se vê no espelho e se funda na unidade da água. Se no discurso dominante o sexo e a gravidez está para a procriação, nessa cena o sentido de sexo e gravidez desliza para a gestação do prazer. A relação afetivo-sexual entre duas mulheres negras se constrói nessas frinchas, nessas brechas, falhas das dominâncias, em que os encontros de nossas fendas mulheres resistem. Fendas mulheres que babam pela força telúrica que eu evoco Cidiana da Silva em Canções de Amor e Dengo, de nossos dedos desejos. Certo? Eu queria trazer para a gente de pensar justamente, né, esses gestos, o gesto que eu empreendo é justamente de pensar nessas narrativas que vão sendo pensadas justamente a partir das vivências, das experiências, das escrevivências, né, aqui, trazendo Conceição, cadê ela? Aqui.
Conceição Evaristo para a nossa fala, que é justamente de pensar, gente, que o prazer é nosso, né? Dizer sobre o prazer, quando vozes mulheres negras entram nessa disputa de sentido, é olhar o prazer como uma lupa investigativa, né? Para compreender justamente esses processos de rasura, de falhas que a produção das mulheres negras tem trazido para pensarmos, né, essas micropolíticas, essas macropolíticas que não são urgentes e necessárias e precisa, sim, ser pauta para o feminismo negro. Mesmo diante de todas as nossas dores. Porque, né? Falar de prazer, falar de desejo, falar de uma sexualidade, falar de uma justiça erótica, dentro de uma perspectiva saudável, ainda nos é muito caro diante de nossas dores, diante de nossos corpos que estão sendo mortos coletivamente. Então, queria agradecer a fala e chamar as minhas meninas de volta para a gente ir para o debate.